Depois que nós compreendemos a diferença entre um pai e a função de pai, isso é muito importante, amados, porque quando vocês vêm para terapia comigo, quando vocês vêm constelar comigo, eu sempre digo para vocês que a lei do equilíbrio, ela tem um ponto de desequilíbrio natural, que se equilibra naturalmente no decorrer da própria existência, que é a nossa vida. Então, quando nós nascemos, imagine uma balança, tá? Uma balança. Quando nós nascemos, a balança da nossa vida, ela desce. Quando nós temos filhos, a balança dos nossos filhos desce, a nossa sobe. Então, o equilíbrio da vida, ele só acontece com outra vida. E isso é muito importante, e toda vez que vocês vêm até aqui, eu explico, eu dou uma pequena apresentação, uma breve aula sobre a constelação, para que faça sentido na vida de vocês, e compreender a diferença entre pai e função de pai é importante pelo que eu sempre explico para vocês aqui. Se a vida não pode ser compensada, se a vida não pode ser paga, sob nenhuma hipótese, a vida não tem preço. Quando nós cuidamos dos nossos pais no momento da necessidade deles, nós estamos retribuindo, equilibrando a função de pai e de mãe que nós recebemos deles. Que significa o quê? Quando nós nascemos, todos nós precisamos que alguém nos alimente, nos cuide, nos troque. Isso é o básico, tá? O básico é a alimentação e a higiene. O básico de um bebê. Depois vem a questão das musiquinhas, do ensinamento, da fala, do caminhar e tudo mais. Quando na velhice os pais precisam que os filhos troquem fralda, alimentem, cuidem, na verdade nós estamos retribuindo o que foi feito na função de pai e mãe. Que às vezes essa função de pai e mãe não é exercida pelo pai e pela mãe. Às vezes é exercida por um tio, por uma tia, por uma madrinha. Ora é exercida também por uma babá e afins. Mas via de regra é pai e mãe que faz isso. Se na nossa velhice, na velhice nossa, os nossos filhos fazem isso por nós, eles conseguem retribuir o que já foi feito pela nossa vida. Então é importante compreender as diferenças para que nós não entramos em emaranhados futuros quando a vida começa a equilibrar as balanças. Compreendem? Compreendendo a função de pai e mãe, eu quero dizer para vocês que nem sempre não ter um pai presente nas nossas vidas é tão ruim como parece. Às vezes eu recebo no consultório pessoas que falam, olha, a minha mãe me deu comida, me deu alimento, a minha mãe fez tudo por mim. Fez o papel de mãe e de pai, porque tem muitas mulheres que fazem isso. E às vezes não tem saída, tem que fazer mesmo. Tá? E a minha admiração por essas mulheres, ela nem é gigante, ela é imensa. E a pessoa fala, eu gostaria muito que meu pai tivesse presente. E aí começa aquela ferida que está aberta dentro deles em relação à falta do pai, a falta do masculino, daquele que nós, enquanto crianças, idealizamos na nossa vida, porque nós idealizamos os nossos pais perfeitos na nossa vida. E tem algumas pessoas que conseguem levar essa idealização até o final da vida. E aí rejeitam e brigam com os pais verdadeiros, porque todos nós temos defeitos e às vezes nós temos pais que erram, nós temos pais que acertam, mas enfim. Eu digo para essas pessoas, você já imaginou como seria ter um pai presente na sua vida, fisicamente, que te agredisse, que te maltratasse, que te humilhasse, que te batesse? Não, porque a criança idealiza o pai perfeito. Então, na nossa idealização, no nosso mundo, daquilo que nós não temos, nós criamos um pai que é incrível. Só que às vezes, esse pai incrível é só fruto da nossa imaginação. Porque se um homem ele sabe que ele tem um filho, se ele tem essa consciência e ele escolhe não estar na sua vida, tão perfeito ele não vai ser. Não adianta criarmos essa expectativa. E quando a gente traz a realidade de consultório, de quantas pessoas que vêm aqui magoadas, machucadas pelo pai presente que feriu, que maltratou, essa pessoa ela olha para a vida dela. E ela permite que a essência que está dentro dela, os 50% que compõe a vida dela, possa florescer. Não precisa o pai estar presente para isso. Não precisa o pai estar ali com ela. E se nós já estamos no nosso adulto, está na hora de nós liberarmos essa idealização de pai perfeito que não existe e que nós não vamos ter. E aí ela deixa uma carga gigante que ela carregou de decepção a vida inteira e de frustração aqui no consultório.
e vai viver a vida dela plena. Porque é isso, nós temos. Não importa quem seja. Esse homem, nós temos ele 50% dentro de nós. E nós temos que tomar para nós esse homem em tudo o que ele tem e em tudo que nós somos. E dessa forma nos abdicarmos daquelas nossas ilusões infantis que não existem. Então, nem sempre não ter perto ou presente um pai físico é tão ruim como parece. Karine, você diz isso porque você teve seu pai. Tive meu pai. Um homem narcisista, um homem amargo, um homem que teve as suas frustrações também na infância e na vida adulta e que levou isso para a vida dele e que refletiu no pai que ele era. E mesmo assim não deixa de ser meu pai. Não deixa. Gente, Karine, eu apanhei quando eu tinha 16 anos de idade do meu pai. E isso não faz ele ser menos pai. Eu ainda carrego 50% dele dentro de mim. Eu ainda sento com ele, eu tomo um chimarrão, a gente conversa. Ele é o meu pai. E eu não estou dizendo isso para vocês pensarem, nossa, coitadinha da Karine. Não, não é isso. Eu já fui para a vida. Eu tomei deles, do meu pai e da minha mãe, aquilo que eu precisava. A essência que eu precisava. E agora, no meu adulto, eu faço por mim. Mas eu poderia idealizar a vida inteira um pai perfeito, que não existiu. Eu já recebi no consultório pessoas que me disseram que carregava consigo uma imensa fé de que aquele homem que era chamado de pai nem fosse o pai delas, porque na cabeça delas o pai delas não faria aquilo. Gente, nós somos humanos, nós temos defeitos. Eu sou mãe, eu não sou perfeita. Todas as mães erram, todos os pais erram. Nós somos histórias, nós somos retratos, nós somos herança de guerras, de dores, de fracassos, de percas. Nós temos que usar tudo isso como força para a gente ir para a vida. Para a gente ir para a vida. Toma o que você tem dentro de você, se empodere e vá para a vida. Vá viver. Você merece viver. Viver a plenitude. Escrever a sua história. Protagonizar a sua história. Não ficar à mercê das ilusões infantis.